Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Interpretando. Mais uma vez, uma edição do nosso Pode Interpretar. É isso aí, Augusto. Primeiramente, gratidão por poder estar aqui com você, meu amigo. Hoje nós temos mais um convidado aqui para a gente bater um papo muito gostoso. Hoje a gente vai falar sobre família, vai falar sobre filhos e também, lógico, né, sobre a relação da doutrina espírita com tudo isso. E para estar aqui com a gente hoje, o nosso convidado, ele é espírita, palestrante, escritor, é especialista em dependência química, também é pai, educador parental e é host do podcast Caminhos Possíveis para o Mundo Melhor. O nosso convidado é o Paulo Pio. Seja muito bem-vindo, Pio! Bom dia, meus amigos queridos. Bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores. Espero fazer um pouco daquilo que vocês esperam de mim. Eu conheço vocês desde quando vocês nasceram. É uma honra estar na presença de vocês hoje e falando para o público, tá? Hoje a gente está aqui para aprender com você, Pio. Sim. Vamos lá, hein? Nós refletindo, né, sobre os temas para a gente trazer sobre o programa, a gente falou, a gente não pode deixar de trazer o Pio, porque o Pio tem uma dedicação e de profissão, de vida mesmo, de falar, de conscientizar os pais, falar sobre a relação da família. E nós estamos num momento no mundo onde falar sobre isso é cada vez mais urgente, cada vez mais importante e cada vez mais importante na casa espírita, né? Uhum. Mas antes da gente chegar no tema, porque a gente vai chegar lá, Pio, fala um pouco sobre a sua trajetória, como você chegou ao espiritismo, como que você chegou até aqui. Vamos lá, eu tenho 59 anos e desde os 13 anos eu estou ligado a coisas espirituais. Então, tem uma música do Raul Seixas chamada Carpinteiro do Universo, que ele fala assim, estou sempre querendo aparar o cabelo de alguém e sempre querendo mudar a direção do trem, né? Então, desde cedo a gente quer fazer alguma coisa. Eu entrei na comunidade católica de jovens Nossa Senhora do Bom Parto, aqui no Tatuapé, e lá permaneci na época da Teologia da Libertação, Padre Zezinho, né? Fazia aquele movimento dos encontros de jovens, maravilhoso tudo. Me deparei com a doutrina espírita, eu tinha uma namorada, terminei com ela com novinho, 16 anos, e aí fui falar com Dona Guiomar, lá no Centro Espírita Perseverança, a presidente do Centro Espírita Perseverança, movido pela dor do coração, aquele adolescente, né? E fiquei, né? Porque quando a primeira vez que vi uma palestra espírita, parecia que estava tudo escrito. Desde então, estou há 42 anos no Centro Espírita Perseverança. Então foi uma paixão que te levou, foi uma paixão, dor do coração, uma paixão rompida. Foi, sabe aquela coisa, o que fazer, né? Mas é claro que a doutrina espírita é apaixonante, né? E eu me considero espírita desde que nasci, mas não tinha, minha irmã já estava dentro do espiritismo, mas nada me foi inédito. Eu olhava e falava, puxa, mas eu já sei isso, pelo amor de Deus, não estou aqui me vangloriando. Eu costumo dizer que dúvidas eu tenho um monte, certeza eu tenho muito poucas, né? Mas a doutrina espírita foi algo que casou com o meu estado de espírito, com aquilo que eu pensava sobre a vida, e eu me aprofundei. Entrei num grupo de estudos em que seu pai estava presente, o Pedro Pastorelli. Nosso convidado do último episódio. Foi. Isso, e nós estudávamos um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. E o Divaldo sempre escrevendo daquela maneira muito difícil de se ler, né? Imagine você sem internet, antes dos 18. Eu lembro que a primeira frase do livro é: as bátegas caíam sobre a turba multa. Eu falei, que é isso? Bátegas, né? As bátegas caíam. Era uma chuva bátega em cima de um povo lá, que era turba, né? Aí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos continuar estudando. E depois a gente vai se apaixonando pela doutrina e a gente vai falar muito sobre ela hoje. Legal. E muito com a família implícita nisso. E o Pio é daqueles que eu gosto, que eu me identifico, porque lá na época da sua mocidade espírita, galera queria ir pra música, a galera queria ir lá pro teatro, e você que puxava os estudos ali, não era? Isso, eu era o responsável pelos estudos espíritas, era de uma oficina, né? Que legal.
E claro, geralmente a minha sala tinha menos gente, né? Nós tínhamos lá 200 para o teatro, 300 para a música, e nós tínhamos 28, 30, né? E geralmente médiumzinhos pegando a FM, né? Uhum. Mas isso era só juventude. Era só Esses juventude. 30 aí já era juventude. Pô, naquela época então tinha bastante juventude. A gente conseguiu falar de uma maneira bem legal com eles, e eu tenho cases, né, de pessoas que hoje estão muito bem, que hoje são até meninos, homens que já têm o seu canal na internet, com milhares de pessoas que começaram comigo lá. É um motivo não de orgulho, mas é um motivo de satisfação pessoal. Sim, né? O professor sempre gosta de ver o aluno progredir, crescer, né? Isso é um grande prazer. Isso aí. Então você era de família católica, isso. Conheceu o espiritismo através de uma dor no coração, de uma paixão, isso. E acabou ficando na doutrina. Que legal. Acabei ficando. E nós tínhamos um movimento do grupo de jovens na Casa Perseverança, éramos todos da mesma idade, aí começam ali novos relacionamentos, pessoas que têm uma afinidade muito grande, né? E era um motivo de alegria encontrar com eles aos domingos, né? Então o trabalho de domingo começou muito pequeno e hoje é um trabalho que acho que é o maior trabalho da Casa Perseverança. Nós temos aí 5, 6 mil pessoas que passam lá por semana. Mas começou assim. E a dona Guiomar sempre foi uma impulsionadora disso. Ela delegava para os jovens e não cobrava. Ela não ia lá falar o que vocês estão fazendo, né? Que legal. Então a gente ia e fazia do nosso jeito, as palestras, as coisas. Tínhamos um dirigente na época, o Henrique, que era muito, muito legal também, um amigo que eu levei para a vida toda. E começamos aí. Estamos estudando Kardec e Francisco Cândido Xavier até hoje. E outros, né? E outros. E isso na tua trajetória espírita, mas também você construiu essa trajetória profissional, também no ramo da educação, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, eu vim da indústria farmacêutica, mas há 16 anos eu estou com um trabalho com foco nas escolas particulares e públicas. Eu trabalho com educação parental preventiva. Hoje eu tenho uma empresa chamada Família Atenta, uma outra chamada Escola Atenta, em que eu faço um trabalho principalmente com foco na prevenção. Prevenção ao uso de drogas, prevenção à dependência de telas e prevenção ao bullying e cyberbullying nas escolas. E outros também, porque são muitos os problemas hoje que envolvem as famílias e os jovens. E a escola, como a mantenedora do conhecimento, né, dos saberes, ela tem sofrido muito, porque as famílias não têm dado a contrapartida. Claro, não vamos falar isso como genérica, nós temos aí, mas eu posso dar um chute aqui de 70% hoje das famílias têm problemas sérios de relacionamento com seus filhos. Sim. E isso deságua na escola. Por quê? Porque o macaquinho vai para as costas do mantenedor, do coordenador pedagógico e do educador, que tem que muitas vezes suprir uma carência que teria que ser sanada na família, no dia a dia das relações familiares. E o jovem, e a criança, ou o pré-adolescente, ou o jovem chega despreparado, deseducado, com valores tortos, e isso tem sido um problemão. Esse teu trabalho essencialmente são palestras que você faz, são cursos? Como é feito esse trabalho da Família Atenta, Pio? Então, eu tenho uma empresa que ela fornece materiais para que a escola possa passar à família. Ah, legal. Então, nós temos 3 postagens semanais para a escola, que ela coloca nas mídias sociais e repassa para os pais. Nós temos palestras de conscientização e de educação para o mantenedor, para os educadores, para os alunos e para as famílias também, sobre o tema, né? E nós temos uma linha de livros paradidáticos chamados Educação para a Paz, em que a gente tem do Fundamental 1 até o ensino médio, livros que possam fazer sentido para que seja uma ferramenta para o educador em sala de aula. Que legal, vamos deixar aqui na descrição os redes sociais do Pio, onde o pessoal pode também entrar em contato. E eu queria pegar do que você falou, Pio, que esse dado né, que foi uma sensação ali de 70% hoje das famílias possuem problemas de relacionamento entre a família e principalmente com os filhos. O que você acha que tem causado isso nesse momento da
da nossa vida e do planeta? Então, ó, a história é um pouco longa, né? Mas a gente saiu, né, nos anos 60, 70 de um sistema patriarcal, né, em que o pai mandava e a família obedecia, né? Uma coisa muito de cima para baixo, uma ingerência, né? Depois nós saímos ali para um movimento Flower Power, né? E Sim. os anos 70 todos, olha, o filho é criado assim de uma maneira muito solta, muito leve, né? E a coisa foi caminhando de uma maneira em que a gente foi perdendo um pouquinho essa paternidade ou maternidade ativa, né? A disciplina na medida certa, o momento certo de dizer não, o não pedagógico que tem que partir da família. No pós-pandemia, de 2 anos para cá, as coisas tomaram uma proporção que vocês não fazem ideia. Então nós estamos hoje totalmente dependente das telas, Pai, Filho e Espírito Santo, não é brincadeira, dependente das telas. Então, aquela parte que a gente tem que fazer, a escuta ativa, o olhar, né, o olho no olho, o amor verdadeiro, as relações de coração para coração, estão sendo deixadas de lado. E o que acontece? A criança, o pré-adolescente e o jovem, eles chegam na escola despreparados emocionalmente, com ansiedade, síndrome do pânico, muitas vezes ideação suicida, com problemas sérios de depressão ou início de depressão, tristeza profunda. Esse mundo não colabora, né? Nós estamos passando por um momento crítico da humanidade, em que os jovens muitas vezes não sabem o que eles vão ser na vida, né? Ah, e a sua profissão ainda não foi criada, vocês já ouviram isso, Sim, né? E ele fala, uai, o que eu vou fazer, né? E ao mesmo tempo, as profissões que já existem, elas não tocam o coração dessa geração, né? E nós temos tido uma geração que elas têm sido criadas com muito... Olha, pode parecer aquela pessoa antiga, não, mas muito soltas. Muito soltas. Sim. A disciplina na medida certa é o caminho seguro. Se você não disciplinar o seu filho de uma maneira que ele entenda que o melhor para ele é você dar uma diretriz num momento em que ele tem alguma dúvida, é como você estar com um barco ancorado e soltar ele em mar aberto, né? Então, filho foi feito para ter raiz para ficar e asas para voar, não é? Sim. No entanto, se você soltá-lo e não der um GPS para ele, ele vai ficar no mar aberto, vai morrer de fome. Ele vai voar para qualquer Ele lugar. vai para qualquer lugar. Não é? É como chegar no aeroporto, descer, pegar um táxi, um Uber e falar: para onde você vai? Não sei. Sim. Eu tenho uma filha pequena, né, Pio? Uhum. Tem 2 aninhos só, minha filha. Eu tenho, não sei se isso tá dentro da minha bolha, tá? Mas eu tenho visto um movimento grande até de abolição das telas, sabe? Então, pelo menos nessa primeira infância, tentar trabalhar o máximo possível com o teu filho sem nada de tela, né? E é uma tarefa muito difícil, cara. É uma tarefa que exige de você, enquanto pai, enquanto mãe, exige atenção, exige dedicação o tempo todo. E a gente mesmo, que tá viciado em pegar o celular, em ficar scrollando ali, né? Instagram, TikTok da vida, essas coisas, exige da gente uma renúncia nesse sentido, porque a gente tem que se libertar desse vício também e dedicar o tempo que aquela criança merece, né? Então, não sei se isso... Sim. Se isso faz sentido para você também? Total, total. Olha, eu venho de uma geração analógica, né? Nós tínhamos a máquina de escrever, né? Aquela calculadora pequena, né? Nós tínhamos o caderno. Mas as crianças, hoje vocês já nasceram numa geração totalmente digital. E os filhos, os novos, 2 anos e meio? Elas já nasceram com a mente computacional. Totalmente. Elas já estão inseridas nas telas, no contexto. Então, o quanto você puder postergar o início da trajetória dela nas telas, vai ser melhor para que ela possa desenvolver a cognição para a arte, para o desenho, para a escrita, para uma maneira... Mesmo, a criatividade, sem se deparar com as telas. Hoje, o problema das telas é mundial, gente. Eu costumo brincar, nas palestras que faço, que nós caímos numa cilada civilizacional. Todos nós estamos inseridos, o mundo inteiro. Por quê? Porque as mídias sociais,
elas vieram para trazer um benefício para a humanidade. Olha que legal, eu estou no Facebook, no Instagram, no TikTok, eu estou ali, eu posso ver coisas que eu gosto, eu posso interagir com pessoas de longe, mas nós caímos na cilada das bolhas. O que acontece? Tudo que você mais gosta, ele vai te mostrar. Sim. Então o algoritmo da mídia social foi criado para isso, para trazer para você tudo que você mais gosta, as suas predileções. Então o que acontece? Se você ficou 20 segundos parado vendo um vídeo, ele vai te mandar mais vídeo daquele tema. Se você curtiu alguma coisa, então falou, o Augusto amou. Se você compartilhou, falou, nossa senhora, o Murilo agora é que eu vou mandar para ele as coisas. Sim. E aí a gente vai ficando refém das telas. E nós passamos a acreditar naquela bolha. E nós acreditamos em fake news, em notícias que nos passam, porque como você está imerso naquela multidão de informações, você não abre espaço para o contraditório. Você não abre espaço, poxa, eu posso estar errado também nas minhas concepções filosóficas, políticas, sociais, culturais, sei lá, né? E isso fez o quê? Fez com que todos nós caíssemos na cilada civilizacional, não sabemos como lidar com as telas. Então, desde a criança, na mais tenra idade, até o velhinho que está hoje em casa, sozinho, passando 12, 15 horas nas telas, e se ele ainda entra numa bet da vida, ele fica viciado em jogo, ele perde a aposentadoria ali, né? É difícil, Murilo. A gente está passando por um momento difícil. E a criança, ela não tem a menor capacidade de discernir se aquilo é bom ou é ruim para ela, né? Aliás, ela se vê presa naquilo ali e até ela é agradável, né? Você se sente... Você não precisa pensar, não é? E eu tava refletindo sobre isso, agora com o que você falou, Pio. Se a gente tá falando de filhos cada vez mais ansiosos, cada vez mais intolerantes à frustração... Olha como a lógica da tela é completamente diferente, né? Porque a tela é hiperestimulação o tempo inteiro. Sim. Então você tá vendo cores, formas, sons, conteúdo que você gosta e fica sendo reproduzido. Então quando a vida te mostra algo que ou é numa velocidade diferente, ou é algo que não passa com uma scrollada. Então uma aula de 50 minutos que você não tá entendendo, você não consegue fazer assim e trocar para que você tá entendendo. Então essa frustração que o jovem hoje não consegue entender e aí leva esse comportamento para a família. E nem dá para pôr no vezes 2 a aula, né? Não dá. Eu tenho um amigo muito engraçado, ele falou que ele tem um filho de 3 para 4 anos, que ele foi fazer uma repreensão pro filho e o filho ficava fazendo assim para ele. Olha. Ele falou, ele tá dizendo não para mim? Não, ele tá querendo passar eu na tela. Sabe o que isso me lembra? Aquele filme Clique. Né? Que Sim. ele tinha o controle e conseguia mutar, avançar, né? Então... Nós estamos passando por isso. Então você encontra a fome com a vontade de comer. E nós estamos passando por um dilema. Isso deve ser regrado. Na minha opinião, né? Eu como profissional da área e não sou o dono da questão, mas eu acredito que isso deve ser regrado daqui a alguns anos pelo bem da humanidade de cima para baixo. Hoje você tem projetos para que as grandes big techs possam ser regradas, elas vão ter que ser regradas para o bem da humanidade. Então um exemplo clássico, quando uma lei de cima para baixo impõe uma restrição à sociedade, as pessoas muitas vezes ficam com uma certa resistência a isso, mas é para o bem delas. Quando vocês eram bem novinhos, o José Serra, no governo Fernando Henrique, sem falar de política, apenas ele foi ele era secretário da Saúde, é um dado. Ele proibiu o fumo em lugares, em recintos fechados. Sim. Foi um estardalhaço. Não, mas eu tenho o meu direito, quem é ele para fazer isso? Daí alguns meses, todo mundo começou a se regrar. E aí, na primeira estatística que deu, da Secretaria da Saúde, dados da saúde, você viu diminuição de câncer, de laringe, de faringe, pulmão, diminuição de episódios de irritação. Por quê? Porque as pessoas estavam regrando. Então, alguma que você veio de cima para baixo, regrou, acabou, não pode mais, é proibido. Um outro dado foi na época do Paulo Maluf. Ele proibiu lá, o secretário dele, o uso de que você não andasse sem cinto. Tinha que ter cinto de segurança. Sim. No começo, todo mundo, eu não vou usar cinto. Aí as estatísticas dos anos seguintes, diminuição de mortes por acidente de baixo impacto.
Sim. Então, quando algo vem de cima para baixo, é para ajudar. E nós estamos num momento em que estamos todos reféns das telas. Se não existir algo que vá fazer com que a gente saia desse mundo virtual para cair no mundo real novamente, onde valores, sentimentos mais nobres possam ser inseridos, não que elas vão deixar de existir, pelo amor de Deus, nós estamos aqui falando para elas. Claro, né? exatamente. Nós estamos dentro de uma tecnologia que não vai mais embora, mas nós precisamos saber utilizá-la para o bem da humanidade e para o bem pessoal de cada um, e não fazer dela uma ferramenta que vai acabar com o mundo. Se nós não tomarmos cuidado, a IA vai acabar com o mundo. Sim, sim. E dentro desse tema, teve no trabalho no centro que eu estava conversando, atendendo uma criança. Ela é uma criança de 8 anos. E essa criança de 8 anos estava com ideação suicida. E eu conversando com essa criança, ela me falou assim, tio, né? Chamou de tio. Tio, eu chego em casa, eu quero conversar com meus pais. Eu quero abraçar, eu quero falar do que foi meu dia. Mas meu pai tá cansado demais para falar comigo e fica no celular. A minha mãe, a mesma coisa, e fica no celular. A gente tá sentado na mesa para comer e eles ficam no celular. Então, assim, eu só tenho para quem conversar com o meu bichinho com meu bichinho de pelúcia. Se eu não tenho meu bichinho de pelúcia, eu não tenho com quem conversar. Nossa. É por isso que eu pensei dentro da linguagem da criança e tudo mais, ela pensou em suicídio porque é uma forma desesperada de chamar a atenção dos pais. E é engraçado você ver isso, uma criança falando. Porque se a gente agora coloca no panorama espírita, a gente acredita nisso, né? Que estão vindo espíritos reencarnando na Terra, que tenham seus conhecimentos pregressos, que tenha sensibilidade, que tenha o amor. Às vezes um espírito iluminado, uma criança sensível, amorosa, gentil, como essa menina que eu tava conversando, e que ela se sente desconectada da vida porque ela quer esse amor e não tá vendo isso nos pais, né? Então, muitas vezes a gente ouve os pais reclamando que os filhos ficam no celular. Sim. Mas nós já estamos numa geração agora de crianças e jovens reclamando que os pais... Olha, Augusto, e isso que você está falando é tão importante. Dá pra gente resgatar aqui o alerta dos espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos. Né? Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, é uma relação, né, que Kardec está perguntando sobre se a gente exerce alguma influência na criação dos nossos filhos, né? Se os pais têm que exercer essa influência, enfim. E os espíritos respondem, olha, exercem sim essa influência, né? E é uma influência muito grande. Os espíritos, nós como todos, temos que contribuir para o progresso uns dos outros. Então nós aqui temos que contribuir entre nós e tudo mais. Mas ainda mais os pais com os filhos. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Isso é uma tarefa para os pais. Se falharem nessa tarefa, serão culpados. Nossa. É isso mesmo, olha só. Eu costumo brincar nas palestras que faço espíritas, né, e não da minha profissão, que a única coisa que Deus deu pra gente, que foi um empréstimo, que ele falou assim, olha, tô dando pra você aí, cuida bem dele, me devolve um pouquinho melhor. Depois a gente conversa. Sim. São os filhos. Então, eles chegam, né, por aquele intermédio divino, né, pela mãe, pela aquela maravilha da concepção. E aí, quando chegam, Deus fala assim, ó, tô te emprestando por mais ou menos 16, 18 anos, onde você vai poder interagir com ele e fazer com que algo de bom naquele espírito que já vem de outras vidas, de outras coisas, de outros, muitas vezes, contatos com você, né? Interações com você, ele seja regrado, ele tenha aquilo que você precisa colocar para que ele evolua um pouquinho mais nessa vida. Depois eu cobro de volta. E depois, olha, com 18 anos, você é exatamente o que foi em outra encarnação, né? Muitas pessoas falam, olha, eu quero saber quem eu fui na outra vida, né? Emmanuel diz assim, repare nas suas tendências. O que você faz sozinho no seu quarto? O que você pensa no seu dia a dia, você sozinho, sem interagir com o próximo? Esse é você.
E com 18 anos você está pensando exatamente o que você pensava lá. Só que vem aquelas do 0 aos 18, vem o quê? As suas aquisições morais, emocionais, espirituais, educacionais, que foram colocadas pelos seus pais, que vão ajudar e muito nessa nova persona que vai daqui para frente tocar a encarnação, né? Então, as famílias têm uma responsabilidade muito grande na educação e no auxílio da humanidade. Mas o que a gente tem visto hoje, claro, como eu disse, não é um regra geral, mas dentro dos grandes centros onde a gente atua mais, né? A gente tem visto uma coisa muito difícil, muito difícil. E como que os pais podem, talvez assim, quais são os sinais, se a gente pode dizer assim, que os pais podem prestar atenção que os filhos estão começando a ter ideação suicida, ou estão partindo para dependência química, ou de tela, né? Ou da tela, enfim. O que os pais podem ficar atentos e talvez, né, quais são as primeiras atitudes que eles podem tomar? Primeiro, eles têm que estar atentos. Então, é assim, escuta ativa, pelo menos meia hora de interação com eles por dia. É muito. Não é nada. Se for muito, 15 minutos a cada 2 dias. Meia hora na sexta-feira. Mas você tem que olhar para o seu filho. Você tem que enxergar ele, você tem que estar próximo dele, vocês têm que estar de coração para coração, longe das telas. Então, primeira coisa, jantar, almoço, longe das telas. Depois de determinado horário da noite, longe das telas. Vamos conversar. Porque é aí que você consegue enxergar aquilo que está oculto. Na adolescência, principalmente, onde começam essas coisas, é muito fácil você enganar os pais, né? Todos fomos jovens, né? Então, muitas vezes passa despercebido, mas existem sinais, sim, né? Existem sinais. Principalmente, observe as mídias sociais do seu filho. Hoje, existem jovens que têm o perfil da família e tem 3, 4, 8 perfis falsos. Sim. E o pai, ele, como eu, que vem daquela geração analógica, ele não sabe. Então, os jovens hoje... Tem um nome para isso, né? Não é da minha... Dix. Então, eles entendem muito mais do que nós disso. Então, vamos prestar atenção. Olha, antigamente, os psicólogos, lá em 2007, eu escrevi um livro chamado Plano de Marketing para Pais Ocupados. E aí, nas dicas para como você monitorar o filho na web, tinha assim, coloque o computador na sala, para que você possa ver o que ele está... Hoje, né, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, né, no quarto dele. Então, cuidado, olhar atento e prestar atenção nos detalhes. Então, por exemplo, olha só, vamos entrar num tema aqui muito difícil. Existem mídias, aplicativos hoje, como o Discord, que é um deles, Sim. que os jovens, as crianças, quando elas são cooptadas ali por meio de joguinhos e tal, elas muitas vezes são convidadas por participantes para irem para outros locais virtuais, em que ali as coisas são terríveis. Então, assim, parte de maltratar animaizinhos ao vivo. Desculpem estar falando disso. Imagina, Pio, isso aqui é importante. Programa Espírito. Isso é importante. Estupro coletivo, automutilação, desafios que se colocam em risco a própria vida e pessoas morrem todo dia. Tem gente morrendo agora pelo mundo afora por causa disso. E o jovem, o pré-adolescente, para fazer parte do grupo, pressão do grupo, às vezes ele faz. Então pega uma pessoa, Augusto, fala assim, pô, você é legal, ele já se sente inserido no contexto e tal. Aí ele te dá um desafio. Um nude, uma coisa um pouco mais elaborada. Depois que você fez isso, a pessoa fala, olha, eu tô com um vídeo aqui, você tá na minha mão. Senão eu conto pro seu pai, pra sua mãe. Começa a chantagear. Pronto. Você tá na mão dessa pessoa. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela não vai contar pro psicólogo, ela não vai contar pra ninguém, porque ela tá ferrada, entendeu? Ela vai ser, minha mãe me mata. Então o que acontece? Ela vai ficando depressiva, ela começa a ter ideação suicida, ela não consegue segurar a própria dor, porque ela não, no particular, ela tá sendo totalmente ser viciada, maltratada por grupos como esse.
Cuidado, as famílias têm que ter cuidado. Desculpem entrar num tema tão... Mas isso hoje é a nossa comum. realidade. Hoje é comum, a gente precisa estar atento. Então, Murilo, respondendo a sua pergunta, nós, primeiro, o amor, que é a base das relações familiares, ele tem que estar presente. E amor é presença. Amor é respeito. Amor é participar da vida do filho. Amor é dedicar-se um pouco mais. É estar um pouco mais próximo, é fazer a sua parte, é deixar aquele jogo de futebol, é deixar aquela novela bacana, é deixar um trabalho espiritual para estar presente na vida do seu filho, porque eu vejo muitas vezes os espíritas que vão 3, 4, 5 vezes num centro espírita, trabalham, que é uma maravilha, e os filhos não querem nem saber do espiritismo. Sim. Por quê? Porque cadê meu pai? Sim. Coisas que a gente pode, né, no outro papo, mas conversar sobre eu isso. acho que isso é fundamental, porque aqui o Livro dos Espíritos coloca que, assim, o Espírito dos Pais tem por missão desenvolver o dos filhos, né? Essa é uma... quando você falou sobre algo que a gente recebe por empréstimo divino, né, ter filhos, me veio à mente direto a parábola dos talentos. E eu fiquei pensando, a gente fala dos talentos na relação dos dons, mas e a gente pensar na parábola dos talentos como os nossos filhos? Tem um que recebe 1, tem um que recebe 3, tem um que recebe 5. Isso mesmo. E o que você vai produzir? E não é produzir de mais crianças, né? O que você vai semear? E não só semear, mas adubar, cultivar, para que saiam dali coisas que sejam produtivas para a vinha do Senhor, né? Para o plano. Porque se a gente só tiver filho para colocar no mundo e deixar a responsabilidade dele tomar as próprias decisões, é o que você falou. O filho tem as asas e ele não tem GPS, ele não sabe para onde ele vai. E aí fica todos esses riscos hoje acontecendo. E aí também a gente entra nessa parte espiritual, talvez aqui eu refletindo também, de... Claro, gente, alguém que tá passando... Um filho que chega a uma ideação suicida, que chega a uma automutilação, tem envolvimento espiritual, muito provável que exista envolvimento de obsessão e tudo mais. Mas obsessão espiritual não acontece de um dia para o outro. Isso mesmo. É como infiltração de casa. Não é de um dia para o outro que a parede está embolorada. Começa com uma goteira, vai passando, você vai negligenciando, e aí depois a parede fica fofa, né? E começa a desmoronar tudo. Então, essa parte da atenção me fez pensar exatamente nisso. Vamos estar com os nossos filhos, vamos orar com eles, vamos criar abertura. E você falou uma coisa que eu queria te perguntar para você desenvolver. O que é essa escutativa? O que é fazer uma escutativa de fato com os filhos, né? Olha, a escutativa é um nome moderninho que se deu ultimamente para... Vamos conversar? Porque hoje em dia ninguém mais conversa com ninguém. Nós estamos num papo de louco. Você encontra um amigo na rua, você fala assim... E aí, tudo bem? Acordei com uma dor no pé. Ele falou, eu acordei com uma dor nas costas. Aí você fala assim, olha, meu filho vai pra não sei onde. Ele fala, e o meu vai pra não sei onde. É uma disputa. Eles estão conversando. Sabe como eu chamo diálogo? isso? Eu chamo isso de monólogos pareados. Porque cada um tá fazendo o seu próprio monólogo, só compartilhando o tema. Mas ninguém tá tendo um diálogo. E é sempre assim, eu acordei às 5, então hoje eu acordei às 4. Nossa, mas hoje eu fui pro centro, eu fui ontem. E ninguém tá conversando um com o outro. Impressionante isso. Então, isso leva a algum lugar, né? E aí termina com um abraço, né? Precisamos se ver, né? Vamos combinar, hein? Vamos combinar aí, ó. Né? Então, o que acontece? Nas famílias, isso não pode existir. Então, você não... É um faz de conta que você está dentro do contexto. Então, você pode estar 8 horas com seu filho, trabalhar em home office e não estar com ele. Então, escutativa é dedicar-se pelo menos um momento do dia para falar, tudo bem, olhando no olho, como é que você tá? Como é que foi o seu dia? E aquela lição que você tinha para fazer? E aquele teu amigo que você falou não sei o quê? Confiança. Quando o filho tem confiança no pai, na mãe, no responsável, ele começa a compartilhar os seus dilemas e suas frustrações, os seus medos. E é aí que você vai encontrar o momento certo de intervir como o responsável por ele. Perfeito. Então não adianta ir assim, mas ele já está grandinho. Enquanto ele estiver morando na sua casa, pagando você pagando as coisas dele, ele é responsável, você é responsável por ele. Então, vamos deixar de ser aquele pai, que é aquele pai e mãe responsável que fica ali só, não, mas eu cansei de falar... mas ele sabe já o que é para fazer, não sabe. É um gênio difícil. Não sabe. Então é assim, é claro que existem pais esmerados que recebem espíritos difíceis, Sim. que
poxa, vão ter um trabalhão pela frente. Sim. Mas é como nós acreditamos na lei da reencarnação, nós acreditamos nesse ir e vir, né? Nessa roda de samsara, né? Então, se a gente recebeu também alguém com um pouco mais de trabalho, é porque nós já demos trabalho também e as nossas histórias estão interligadas. Então, isso nos dá o quê? Um senso maior ainda de responsabilidade perante aquela pessoa. E que a gente faça, se for um espírito difícil, com maiores dificuldades, que a gente faça tudo que for possível. Tudo que estiver ao nosso alcance para que a gente possa fazer, né? E nossa missão estará cumprida, né? Se a gente fizer o que tiver ao nosso alcance. E assim, eu só queria continuar nesse tema da escuta, porque uma coisa que às vezes eu escuto, e eu faço uma pergunta para você também, eu posso compartilhar as respostas que eu também perguntei para outros, que assim, como que eu escuto meu filho se ele não fala comigo? Eu pergunto como foi seu dia e ele fala... Foi bom. Tudo bem, pai. Beleza. De boa. Filho não dá feedback, esquece. Então, assim, às vezes você faz uma coisa... As escolas, por exemplo, eu trabalho com escolas. Às vezes as escolas fazem um trabalho, ficam 2 semanas, decoram e os professores ensaiam. E aí, a hora que chega em casa... E aí, filho, o que tinha? Legal, pai. Da hora. Você não era... Eu tô rindo porque eu fui um desse, com toda certeza. Meus pais perguntavam todos os dias. Ah, foi legal. Foi bom, foi bom. Então, mas como é que você consegue pegar o detalhe? É assim, o filho, ele tá numa fase em que a adolescência você, metaforicamente, você mata o pai, né? E mata a família. Porque você quer buscar outros vínculos, né? Você quer buscar outros vínculos emocionais, outros vínculos sociais. Então você tá mais ligado aos seus amigos, que estão com as suas predileções musicais e de grupo, mas o pai tá ali. Então, essa desculpa do meu filho não fala comigo é uma desculpa que não dá. Porque se você começar a conversar, ele vai conversar. Se você chamar para andar, ele vai andar. E com o tempo, ele vai se soltar. E mesmo que ele seja de poucas palavras, existe o não dito que tá ali, ó. Perfeito. O não dito tá na cara dele. Entendeu? Se ele tá com olheira, se ele tá com a blusa aqui o tempo todo... Automutilação, se ele tá o tempo todo reservado, no resguardo ali, né? O que acontece? Ele tá com algum problema emocional, então vamos abrir o coração com ele, vamos falar das... Quando você faz uma empatia com o filho, se coloca no lugar dele, começa a falar do que você era na sua adolescência, ele gosta. E ele fala, pô, meu pai tá abrindo o coração pra mim. Uma boa dica. Aí ele fala assim... Pô, eu também passei por isso, pai. E aí você começa a fazer a sinergia. Perfeito. Empatia, pô, eu também, meu cara, você não sabe o que aconteceu. E ele parte do, pô, meu pai já foi jovem, meu pai já errou, já pisou na bola também, entendeu? Então essas coisas é o dia a dia. E assim, cada família tem a sua peculiaridade. No entanto, nós só mudamos de endereço. Os problemas são muito parecidos, né? E até atrás de você, Pio, tem os meus livros ali de comunicação não violenta, que é uma área que eu amo muito, assim. Depois podemos falar mais sobre isso. E uma vez eu fiz essa pergunta para uma professora, que ela estava falando justamente sobre essa parte de educação. Ela falou assim, número 1, agradeça e reconheça o pouco da fresta da porta que se abre. Porque às vezes você pega pro filho e fala assim, oi filho, como foi o dia? Tudo bem? E a gente fala assim, você não fala mesmo, né? Eu pergunto, você não responde. Aí o que você faz com a portinha que abriu? Você bate ela. Termina de fechar. Abriu a porta um pouquinho, nem que seja uma fresta de luz, fala, que bom, filho, que foi tudo bem no seu dia. E segundo, como estava falando o Pio, deu exemplo. A gente ensinou os nossos filhos a falarem sobre a vida deles. Nós criamos um espaço de confiança. Isso é uma construção do dia a dia. Se você não construiu isso e está querendo construir agora, não espere que vai sair uma maçã se você acabou de plantar a macieira, né? Então, dê o seu exemplo. Perguntou pro filho, como foi seu dia? Ah, tudo bem. Ai, filho, que bom que o seu foi tudo bem. Sabe o da mãe? Da mãe foi assim, assim, assim. O menino vai estar fingindo que não tá ouvindo. Ai, que saco e tudo mais. Mas você tá dando exemplo. Você tá dando ali a abertura, você tá falando, tá compartilhando. E aí fala assim, filho, obrigado por ter me ouvido. Muito bom poder conversar com você e falar do meu dia. Já tô me sentindo melhor. Legal, Augusto. Aí o filho vai tendo aquilo como exemplo. Isso e no dia que ele tiver ali pra estourar, ele vai falar, não, eu posso falar com a minha mãe, porque quando ela tá precisando, ela fala comigo.
Então isso foi uma coisa muito importante também, porque é isso, gente. É uma técnica da comunicação não violenta muito legal, muito bem A gente precisa ter essas duas vias. Não adianta a gente esperar dos nossos filhos algo que a gente não entrega a eles também, né? E nós estamos em família juntos, não dá pra gente também achar que um desafio que eu como pai, eu não sou pai ainda, mas eu como pai passo... Você é pai de pet. Eu sou paidrinho, né? Você é paidrinho e pai de pet também. De pet. Falando em pai de pet, eu queria fazer algumas perguntinhas pro Pio. Vamos conhecer um pouquinho sobre quem é esse cara que tá aqui com a gente hoje. O que você acha, Augusto? Mas a gente já vai pro quadro 1? Vamos pro quadro 1 sobre você. Vamos falar sobre o... dentro do contexto religioso, Pio, fazer umas perguntas pra você. Às vezes a gente vê lá, né, o cara palestrante, a gente vê o cara na internet e tudo mais, e a gente cria um distanciamento, né? Sim. É o que você, antes da gente começar aqui, você estava falando daquele endeusamento e tudo mais. E acho que trazer essas perguntas aproxima um pouquinho as pessoas da gente, né? Vamos lá. Vamos lá, Augustão. Então, manda aí a primeira pergunta. Primeira pergunta, Pio. Qual o seu livro favorito, seja da doutrina espírita ou de outros campos religiosos aí, espirituais? Espiritual é a autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda. Fala um pouco sobre o livro aí, acho que o pessoal não conhece, eu também não conheço. Tá bom, olha, o Yogananda é um dos grandes mestres espirituais que a humanidade já teve. Nasceu da Índia no começo do século passado, e ele foi o responsável por trazer o Kriya Yoga para o Ocidente, para a América. Então, esse livro traça desde a infância de Yogananda na Índia, depois o encontro com o seu mestre, os seus mestres espirituais, e a partir daquele encontro com o mestre, um dos hobbies, digamos assim, da missão de Yogananda, era visitar os homens santos da Índia. Então, através desse livro, você vai conhecendo os homens santos da Índia. Ah, que legal. E depois ele recebe uma missão do seu mestre para vir para a América, né? Acho que em 42, ele veio para a América e ele começou a divulgar o yoga, o Kriya Yoga, nos Estados Unidos. Isso se estendeu para o mundo. Mas assim, Yogananda é assim, para quem quiser conhecer, eu acredito que é o capítulo 13 do livro dele, que é uma das partes mais lindas que eu fiquei impactado, e eu releio isso com certa constância. Ele traça, o mestre dele, o grande mestre dele, partiu, e ele tem um encontro físico com o mestre dele que partiu num hotel em Bombaim, em que o seu mestre se materializa na frente dele, com todos os odores característicos dele, que ele tinha um cheiro de sândalo assim, em presença física, e ele fica por mais de 3 horas contando como é o plano espiritual para o Yogananda, que bate muito com a doutrina espírita, que bate muito com outras doutrinas espirituais. E ele fala que ele está morando num mundo espiritual próximo de nós, um planeta chamado Hyaliaroka. Desculpe que eu não sei o sânscrito, em que ele está na função de fazer com que espíritos que estão no plano astral possam migrar para o plano mental. Olha. Que assim, espíritos muito evoluídos, né? E que exigem uma disciplina que ele já era muito austero aqui, né? Ele era o leão de Calcutá, ele era chamado, esse mestre. Então, Yogananda, ele é assim, um mestre de brandura, de amor, de complacência, de equilíbrio. Leiam. Que legal. Conhecia, Augusto? Eu já tinha ouvido o Pio falar em palestra, mas eu nunca li o livro. E eu acho super interessante porque às vezes nós espíritas, eu vou colocar assim, às vezes a gente acha que a gente é dono do mundo, né? Que a verdade, toda a parte espiritual, tá tudo nos livros espíritas. Quando a gente for pensar o seguinte, né? Poxa, quanto tempo existe a doutrina espírita, né? Quanto tempo existe o hinduísmo, né? Sim, claro. Se a gente pega o caminho da luz, a civilização, enfim, gente, então...
O meu segundo livro é O Caminho da Luz, espiritualista, é A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, de 1938. Maravilhoso. Que eu volto a ele sempre que eu vejo uma nova tendência da humanidade, eu volto a ele para tentar entender esse contexto espiritual que o Emmanuel traçou ali, nos trazendo capela, nos trazendo as grandes migrações espirituais de planeta para planeta. Legal. Eu sou ufólogo de carteirinha, eu tenho muita... Então, chegamos aí, hein? quando Legal, a gente vai pro Chico e consegue entender, o Chico tem o segundo livro dele, depois do Parnaso de Além Túmulo, é o Cartas de uma Morta, em que Maria João de Deus, a mãe dele, vai para Marte, vai para Saturno, em excursão, hein? A gente tem Olha, excursão lá, hein? passeio. Deve ter um ônibus especial, uma nave, que os leva até lá. Ô, Pio, você vai ter que vir um dia a gente só falar de ufologia? Nossa, vocês Eu vão- super topo, eu acho que é muito interessante. Aliás, né, nós como espíritas, isso é parte, né, de nós. E é impossível conceber um universo desse tamanho em que só a gente seja um ser pensante, né? Pio, seu filme favorito? Meu No filme... contexto aí da espírita, religioso, enfim. Olha, eu gosto de Cinema Paradiso, que é um classicão. E o filme Chico Xavier, Chico Xavier. E o Chico Xavier do Daniel Filho. Os outros filmes eu não gosto muito, não. Tá bom. Cheio de restrições ali. Eu acho que eu gosto do Wagner de Assis como pessoa, mas assim. Precisava de um diretor de um porte de um Daniel Filho para trazer para a tela uma coisa um pouco. Com o Chico foi muito legal. O filme do Chico é muito especial. Muito né? legal. Bom, e qual que é a sua passagem de Jesus favorita, assim? Uma parábola, uma passagem? Olha, Jesus deixou tanta coisa, né, gente? Difícil escolher uma, né? É difícil escolher uma, né? Mas eu acho, eu vou no Gandhi, né? Aquela coisa. Queimem-se todos os livros da humanidade. Sobrou o Sermão da Montanha? Belê, não perdeu nada, né? Foi a minha também. Foi. né? Foi. Legal. Comunicador religioso favorito? Comunicador religioso, eu amo o Padre Zezinho. Olha, Muito Eu bom. amo o Padre Zezinho. Ele agora está com mais de 80 anos, ele não é mais um comunicador ativo, mas eu ainda leio as exegeses que ele chama, né? Porque ele é um homem que ouve a todos. Ele é ecumênico, né? Ele é ecumênico. E dos espíritas, olha... Não precisa ser dos não, espíritos. eu gosto do Padre Padre Zezinho. Zezinho. Eu isso gosto do aí. Padre É Zezinho. ótimo. E o que ele deixou com as músicas dele também. Sim, as canções do Padre Zezinho são especiais. inesquecíveis. Existem muitos centros espíritas, muito ortodoxos, que não tem canção. Eu faço palestra em um monte de centro aí, né? Sem problema, cada um centro tem as suas predileções, os seus estatutos, né? No entanto, vamos cantar um pouquinho, né, gente? Vamos Sim. cantar um pouquinho. as músicas do Padre Zezinho, elas têm umas mensagens assim, fantásticas, assim, adoro a de Francisco de Assis, né? Certo Galileu. Fantástico. Demais, Vixe, tem demais, muitas, demais. Toca coração, É. né? Toca o coração. Aquela lá que fala do amigo ateu, né? Um grande amigo meu, que a sua fé perdeu. É Um linda, dia de linda. Natal me procurou. Muito Aquela legal. música é fantástica, assim. E Sobre família, tem Utopia, é, não é? Maria de Nazaré. Bom, a gente fica aqui, né? Nós Padre temos Zezinho. uma discografia linda do Padre Zezinho. E o legal do Espiritismo, né? É essa abrangência, né? A gente não tem que estar com o foco só em uma coisa. Até porque músicos espíritas são muito poucos, né? A gente Sim, não tem sim. uma discografia. você pegar, né, as músicas do Padre Marcelo. Enfim, tem tantas músicas, né, bacanas pra nós. Bom, agora essa pergunta eu adoro. Pio, me fala um momento que Deus falou com você na sua vida. Puxa vida, hein? Paternidade é uma coisa tão... Paternidade é uma coisa bem emocionante. Mas eu tenho algumas, viu, cara? Eu tenho algumas vivências no sertão nordestino, nas viagens que a gente fazia de assistência, antes de virar Amigos do Bem, que são muito marcantes, assim. Algumas coisas em que eu falei, uau, Deus existe mesmo. Foi Mas tocado Conta uma profundamente. história, vai, uma só uma. Difícil. Então, são coisas muito pessoais, mas eu tenho uma passagem de um
de uma amiga nossa da Casa Perseverança, a Alcione, em que eu vi ela fazer com que um momento em que nós estávamos em um local com milhares de pessoas querendo uma cesta básica, porque tinha corrido na cidade a história de que não íamos mais distribuir cesta básica naquela cidade, Xique-Xique. E vieram todos para perto do depósito onde nós estávamos. Eu, no lugar dela, iria me desesperar, ia mentir, falar, a gente vai na casa de vocês. Ela subiu num caminhão e falou assim, nós não temos para todo mundo, mas o que nós temos nós vamos entregar de coração. Olha. Vamos cantar. E ela falava assim, vamos porque Deus, porque Jesus. Porque... Ela foi fazendo um encantamento de serpente do bem, que ela virou um jogo. E em 20 minutos eu vi uma população que falava impropérios, dando graças a Deus e abraçando todo mundo. Nossa. Foi uma assim... A força do amor. Foi um ali, momento de mágico. E eu tava em cima de uma picape olhando o todo. Então, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui hoje, um dia eu precisava contar. E experiências pessoais que cada um tem a sua com Deus, né? Agora, quando nasceram os meus filhos também, é uma coisa muito legal, viu? O Murilo já sabe como é. Você Foi fala, um momento dele, quando eu olha perguntei pra ele. só, né? É um momento de conexão com Deus Você muito fala, profundo. olha só, tem um cara aqui que vai estar comigo um tempão, né? E olha que coisa perfeita que é esse modelo que a gente tem, né? De nascer e renascer, né? Que o Kardec sempre falava. Essa passagem que você falou me lembrou aquela do Chico, que ele também não tinha alimento para distribuir, né? Ah, sim, do caminhão de alimentos. Do caminhão de Embaixo da alimentos. ponte. Aí ele foi lá levar a água fluidificada pro pessoal e depois veio o caminhão, né? Obrigado por Dr. Bezerra, Obrigado né? por Dr. Bezerra. A verdade caminha com essas pessoas. Quando você fala a verdade, elas ouvem. Então, é algo muito que me tocou muito. Eu tinha, sei lá, 30 e poucos anos. Me tocou muito, assim. Eu fiquei 20 e poucos anos. Fiquei vendo uma cena do Evangelho, sabe assim? Como se tivesse muito legal. Te marcou profundamente o resto da tua Marcou. vida, né? Uma pessoa ou espírito, né? Que você gostaria de passar um dia. Se pudesse voltar na história e passar um dia. Um dia com essa pessoa, cara, tem um monte de gente aí. Não vale Jesus, hein? Jesus é muito fácil. É muito fácil. Olha, eu queria... Bom, então eu vou ser muito contemporâneo, então, tá? Tá bom. Eu queria ter passado um dia próximo do Milton Nascimento, Olha. quando ele estava começando a criar o Clube da Esquina, em 1972, que ele levou uma galera para uma casa de praia. Ele levou Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, Márcio Borges, para construir o que hoje é um disco que, junto com o Beatles, é considerado a maior obra de arte musical do mundo. Eu queria estar ali no meio daquela galera Meu, quanto gênio com Legal. 17, 18 anos juntos. Contemplar essa juventude, né? E uma última pergunta dentro do contexto religioso ainda, né? Se você, Pio, pudesse perguntar alguma coisa para Deus, e pode ser qualquer coisa, o que você perguntaria? Essa é muito fácil. Eu ia perguntar para ele assim, Senhor, por que você não fez uma picanha com gosto de cenoura ralada e uma cenoura ralada com gosto de picanha? Acabou o nosso problema. Essa é boa pra caramba. Não é? Essa Tava fácil de resolver. Poxa vida. Muito bom. Esse foi o nosso Sobre Você. A gente conheceu um pouco aí do contexto do Pio. E aí agora a gente vai voltar aqui pro nosso tema. E eu queria trazer, Pio, porque assim, a gente falou muito sobre a relação da família do ponto de vista dos pais. Sim. Então os pais, a educação dos filhos, olhar, estar atento, desenvolvimento nas escolas e tudo mais. Mas eu quero falar sobre esse tema ainda da perspectiva do filho. Porque esse pai, nem todo mundo ainda é pai, filho, todo mundo que tá aqui é filho de alguém. Né? Nem que seja de Deus. Pelo menos eu não sei ainda uma pessoa, né, um ser humano que nasceu sem ser de um ventre de uma mãe. Então eu queria que você pudesse contar um pouco assim, os filhos, do ponto de vista dos filhos, nós assim, adultos já, olhando para os nossos pais,
Qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é o nosso papel? Como que essas relações têm acontecido nas famílias? É. Então, é uma faca de dois gumes sempre, né? Essa relação. E os filhos que têm um certo conhecimento, eles podem filosofar sobre isso, eles podem fazer uma leitura interna sobre isso, eles podem contextualizar a sociedade, perante a sociedade em que pé eles estão. Mas eu acredito que a cultura anda tão rasa ultimamente, tão rasa, que a grande maioria dos nossos jovens não tem a capacidade cognitiva de parar para pensar. Nós estamos passando por um momento muito difícil. E claro, como eu disse, não são todos, mas assim, uma grande parte das grandes cidades, ela está sendo, os jovens têm tido momentos muito difíceis. Hoje não existe hoje um exemplo para o jovem. Então você tem pensem aí num exemplo hoje do entretenimento que fale de bons valores. Pensem na música que fale de bons valores. Pense num palestrante jovem. Pense num coach, que eu detesto, não é coaching. Pense, não tem. Você não tem alguém apontando, é por aqui, cara. Religioso. Não tem alguém apontando, é por aqui. Então, pô, na minha época, você pegava lá o YouTube, um tempo, né? Eu sou velhão, né? 60 a mais. Então, pô, o YouTube falava de pacifismo, de humanidade, né? Sim. E você ia naquela musicalidade, hoje você não tem. Hoje você tem uma música de péssima qualidade, esse trap, essas coisas, as pessoas que ficam falando de bandidagem, de sensualidade. Quer dizer, antigamente eu gostava do Milton, com todo respeito, e hoje as pessoas gostam da Anitta e daquele moço que estava preso até antes ali. Então, o que acontece? O jovem ele tem muito poucas referências. E a gente precisa que valores que surjam da sociedade, que surjam da juventude, como vocês estão agora. Não estou enchendo a bola de vocês, estou falando porque é assim. São pessoas que são conscientes, despertas, e que façam perguntas inteligentes para eles mesmos e que possam questionar qual é o meu papel na minha família também. O que eu estou fazendo aqui? Porque a gente precisa que os jovens possam se empoderar. E a gente não tem visto isso. Não tem visto, pelo menos, poxa, tem aquele ali, claro, tem mosca branca da Malásia, né? Você tem que ir lá na Malásia achar a mosca branca. Precisamos de mais pessoas apontando caminhos. E para isso, a gente precisa de um movimento cultural que surja e que a mídia empodere esse movimento também. Quando você vai para uma mídia de massa, não segmentada, hoje é tudo segmentado, né? Antigamente as grandes emissoras de TV detinham todo o patrocínio das grandes corporações, porque era ali que você tinha que anunciar o seu produto, né? Hoje você tem os influencers, né? Que ganham milhões porque eles falam com o nicho. Poxa, se a gente, assim, vocês são o nicho do nicho. Tomara que isso viralize, que esse programa ganhe o coração de jovens. Porque existem pessoas que querem ouvir. Falta, então, esse movimento cultural, esse movimento de referência que faça os filhos olharem para os pais ou colocarem-se uma postura mais consciente na família. O eu no mundo. Eles precisam estar... Como é que eu tô no mundo? Parece que a gente vive numa eterna adolescência, como você falou, né? Aquela adolescência é um momento... Você falou dessa forma, né? A adolescência é quase como a morte da família, né? Porque você tá criando sua própria identidade. Parece que hoje os adultos estão nessa eterna adolescência de matando a família sempre. Hoje os filhos estão com medo de ir pra vida. Então você tem aí adolescentes de 42 anos, né? Morando no quarto da família. Casam e ficam ali. Então, pelo amor de Deus, cada um tem sua particularidade. Eu não estou aqui julgando, fazendo juízo de valor. Eu só estou dizendo que, como a gente disse antes do programa, filho foi feito com asas para voar e raízes para ficar. Se ele precisar ficar, vai ficar com todo o amor dos seus pais. Mas ele precisa voar. Ele precisa criar esse movimento. Então, o que a gente tem visto hoje, na grande maioria
do público jovem é essa falta de autoestima, essa ansiedade, esse eu não sei para onde eu vou, e na minha opinião pessoal poucas referências. Poucas referências. Você não tem uma banda de rock, uma banda de MPB, uma banda do que quer que seja, de hip hop, de rap, ou seja lá o quê, que passe bons valores. Você não tem alguém do meio do entretenimento que você fala, poxa, esse cara vou apresentar para o meu filho. O que você pensa, por exemplo, nós como espíritas, né? Vamos pensar dentro do nosso contexto da casa espírita. O que a casa espírita pode fazer, então? Para que a gente consiga ser a referência para esse jovem, né? Para que a gente consiga introduzir ele dentro das responsabilidades, né? Você disse que lá atrás, quando você começou no espiritismo, Dona Guiomar te entregou a vocês as responsabilidades e nem questionava. Acho que talvez nem sei se é 100% por aí, né? Mas o que você pensa que o espiritismo como um todo, as casas espíritas, as federações que seja, podem fazer para dar referência, dar o caminho para esse jovem que ele tanto busca? Então, o jovem fugiu da casa espírita, né? Vocês são exceção. Eu dou palestra em um monte de centro por aí e parece asilo. Né? Eu mesmo já estou fazendo parte desse asilo, né? Não, ainda então, você é jovem. Não, então o que acontece? A gente não tem o movimento espírita carece de jovens interessados na doutrina. Esse modelo de passe, palestra, água fluidificada, eu não sei se ele é o ideal hoje. Eu acho que ele já foi um movimento que gerou. Ele ainda interessa para o povo de meia idade que vai, né? Que vai ouvir uma palestra de alguém, que vai passar pelo crivo dela. E vão continuar pessoas indo nos centros espíritas ali dos 40 até 60, 70, 80, 90. Agora, para o jovem, não é algo interessante. Não é algo... Até porque o dirigente espírita, ele muitas vezes, ele tolhe a liberdade do jovem. Então, você vai num grupo de jovens e ele fala, pô, eu sou a favor do aborto. Vamos conversar com ele. Vamos dar o porquê a doutrina espírita acha que não é legal, mas vamos respeitar a opinião dele, porque ele também tem coisas a dizer que também fazem sentido. Uhum. Então, o que a gente vê muitas vezes as pessoas tolhem a liberdade do jovem logo de cara. E assim, você quer ter um movimento de jovens no centro espírita? Então você vai ter no meio lá, antes da palestra, espalhado no corredor, jovem sentado no chão, jovem namorando na esquina. É jovem! Uhum. Então você vai lá, pô, se você é responsável por ele, dá um chutinho, né? Levanta daí, cara, não é lugar de ficar. Pronto, né? Uhum. Vamos. Mas você vai ter o quê? Você vai ter o contraditório. Os espíritas mais ortodoxos, eles não querem saber, eles querem que o modelo continue o mesmo. E nós vamos morrer abraçados. E eu vou falar, como a gente estava falando um pouco, quando não estava gravando ainda, e a gente falou, né? Eu e o Murilo, a gente foi jovens no centro espírita e a gente tomava bronca, porque a gente ficava conversando no meio da palestra. E não é que a gente ficava conversando de outros assuntos, às vezes a gente estava interessado no que estava falando e a gente estava discutindo o que vinha depois, estava falando o que estava estudando, tomava bronca, aí a gente sentava, vários da nossa idade e tinham 3 cadeiras, a gente apertava todo mundo e sentava 5 na cadeira que tinha 3, aí tomava bronca, né? Mas assim, esse movimento do jovem que tem que estar ali participante. Agora, se ele não tem esse espaço de ser quem ele é, primeiro não constrói relações. E eu acho que, apesar do Murilo ser de família espírita de bastante tempo, minha família entrou sou na espírita quando eu era criança, mas eu acho que o fato de nós termos entre aspas, prosperado na doutrina, sim, ficamos, era muito porque a gente estava junto. Uhum. Isso mesmo. Sabe o que eu faria? Aqui, pelo amor de Deus, eu só estou dando uma ideia, eu não tenho a resposta, eu tenho muito mais dúvida que resposta. Mas se eu sou um dirigente de uma casa espírita, eu reservaria um dia da semana para o jovem. Eu pegaria os jovens daquele centro que tinham um pouco mais de maturidade, colocaria junto de adultos que sejam educadores, que tenham ali uma base de conhecimento e falava, o trabalho é de vocês. Como foi com você, Vocês vão dar passe, vocês vão fazer palestra, vocês vão errar pra caramba, nós vamos corrigir junto, nós vamos... Daqui 2, 3 anos, aquele trabalho ia estar lotado de jovens. Entenderam?
e com uma outra forma de enxergar o mundo, com uma outra forma de falar de Deus, de espiritismo, mas na mesma essência. Bem legal, Pio. Na mesma essência, entenderam? Então eu acho assim, senão o espiritismo vai morrer. Vai morrer por quê? Porque esse modelo, sabe como surgiram os centros espíritas no Brasil? Surgiu lá do Chico. Ia lá Marlene Nobre, Dona Guiomar e tantos outros eméritos espíritas do passado, com problemas, médiums, né? Lá, que tinham. Ele falava assim: olha, Guiomar, Marlene, abre um centro lá na sua cidade, no seu bairro. E foi 80% dos centros espíritas nasceram assim. E essas venerandas senhoras estão indo para estão aqui já em fase de conclusão de sua encarnação ou partindo. Quem vai ficar aqui tocando esse negócio? Então, esse movimento precisa ser reciclado por jovens. E uma segunda, eu acho que o espiritismo está mudando de forma. Eu costumo brincar, as mesas girantes são essas aqui agora. Olha. São os podcasts da vida. Então você tem aí podcast para tudo quanto é lado, né? Sim. E eu assisto muito. Eu confesso que as noites minhas, depois que o Pedro dorme, eu falo, a Vanessa vai fazer alguma coisa, eu falo assim, olha, vou ver um pouquinho de podcast. Aí eu vou ver ufologia e o que estão falando do movimento espírita de tudo quanto é lado. E separo o joio do trigo, né? É gostoso ouvir as pessoas, né? Ouvir o que elas têm para dizer, né? Por isso, até porque a gente tá aqui no nosso Pode Interpretar, né? E aí eu queria... Ambiente livre pra gente interpretar. Eu não queria passar hoje a nossa conversa sem comentar, ouvir, você comentar também, sobre uma frase que na verdade é um dos mandamentos que tá lá em Êxodo 20:12, que é: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que pra você, Pio, que você vê, na sua opinião, é honrar pai e mãe? Se a gente está fazendo isso, a gente está deixando de fazer, e o impacto disso na nossa vida. Então, né? Acho que é a base do amor, né? A base do compromisso em família, né? É a gente estar presente, tanto o pai na vida do filho e o filho na vida do pai. A gente tem visto hoje um aumento muito grande do número de casas de repouso, né? Em que os próprios pais falam, olha, ele não vai segurar a onda, né? Eu vou para lá de forma voluntária, porque ele não vai segurar a onda de ter um pouquinho mais. Eu confesso que eu também não quero. Eu falo para Deus, Deus, é o seguinte, né? Estamos aqui nessa história, mas eu não quero essa história de põe o Pio no sol, tira o Pio do sol. Não quero isso, né? Se for para acontecer isso, me leva, né? Eu não quero dar trabalho, né? Mas o que a gente precisa, né? O honrar é estar próximo, porque assim, existe um declínio. Hoje você tem casos, e isso se acentuou muito, né? De Alzheimer, né? De pessoas que vão perdendo o sentido da realidade, que muitas vezes até precisam de uma internação porque não podem cuidar de si mesmos, mas que os filhos possam manter esse amor ativo. E a doutrina espírita explica, né? Hoje nós somos pai, ontem nós somos filho. As famílias, elas vão num vai e vem dessas idas e vindas nas reencarnações para aprenderem umas com as outras. E assim, Deus não joga dados conosco. Importante. Nós nascemos na família que pedimos ou merecemos ou nos foi ofertada para a nossa evolução. E é ali que nós temos que dar frutos, né? Então, seu pai não foi o melhor para você, mas ele te deu o melhor, que ele pôde. Sim. Dentro, muitas vezes, das fraquezas. Ele não foi perfeito, ninguém é perfeito. Ele não foi legal, acontece. Tem pai que não é legal mesmo, tem pai que pisa na bola, como diz o Renato Russo que a gente tava falando, são crianças como você, né? E o que você vai ser quando você crescer, né? Então, é isso, cara. Família é algo que veio no momento certo da nossa encarnação, é onde nós vamos burilar o espírito. Existem alguns amigos que falam assim, eu não caso. Por quê? Porque eu quero evoluir espiritualmente. Eu não consigo criar laços atávicos. Se eu tiver um filho, uma mulher, eu vou criar laços atávicos com ela, eu vou criar karma. E eu não quero. Eu quero me livrar dessa roda de samsara sozinho, meditando, trabalhando, aprendendo. Tem como fugir. Mas aí eu já questionei um deles falando assim, mas mano, família é onde você aprende, cara. Porque se você olhar com um olhar terno sobre isso, ali você vai aprender paciência,
equilíbrio, resignação, amor incondicional, né? São coisas que você veio Eu para aprendo isso. todos os dias, principalmente depois que me tornei pai, é todos os dias um aprendizado. Principalmente paciência, né? Abrir mão de noites de sono em favor de outra serzinho, né, que Deus me confiou. Olha, todos os dias é um grande aprendizado. Tenho duas citações aqui que eu acho que aí vão render aí o fechamento disso, ou até a expansão disso, que é, primeira, da irmã Clara, lá no livro Entre a Terra e o Céu. Ela fala assim, ó, a família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui a humanidade inteira. Então a família como esse... onde a gente aprende de fato, onde a gente não só aprende, mas se habilita para o serviço à humanidade inteira. Então, se a gente não exerce o nosso papel na família, que é o microcosmo, nós não estamos habilitados para o nosso papel na humanidade inteira. Olha que coisa, né? Uhum. E o segundo, que é do irmão X, lá no livro Lázaro Redivivo, né? Humberto de Campos. O Instituto da Família é cadinho, né? Aquela panela no fogo alto, sublime de purificação, e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. Então, quem esquece o papel na família custa um preço alto na vida espiritual. É o que o próprio Livro dos Espíritos trouxe pra gente antes, né? Da missão. Que nós temos enquanto pais, enquanto filhos também, né? Essa missão. Olha, quais são as principais chagas do ser humano, né? Do espírito eterno que somos? Egoísmo e vaidade. Isso. Né? Egoísmo. Tá lá. O egoísmo é a base de todos os males. Kardec lá perguntou. Sim. E assim, como a gente foge do egoísmo? Através do altruísmo, do dar de si, né? De abrir mão, né? Daquilo que muitas vezes seria o conforto, o quentinho, a zona de conforto, para você fazer algo por alguém. E é que você começa na família, cara. Depois você abre para a humanidade, mas você começa na família. Então é o treino, né? O treino para o jogo é a família. Uhum. Nós somos espíritos que ainda vamos governar planetas, como Jesus faz hoje aqui com a Terra, e dizem mais alguns por aí. Nós vamos ser livres para contemplarmos constelações e galáxias e estarmos no plano mental, né? Uhum. Tá, mas a gente tem que começar primeiro honrando pai e mãe, né? Uhum. Cuidando de quem Deus colocou no nosso caminho para a gente ir até com ele, até encaminhar ele na vida, aprendendo a suportar muitas vezes algumas coisas do nosso ego, da nossa vaidade, e aprendendo, cara, aprendendo. É uma grande escola da vida, né? Olha, só pra gente poder fechar esse bloco, você trouxe do honrar pai e mãe, né, Augusto? E tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo só sobre essa passagem, né, do honrar pai e mãe. E lá tem uma mensagem de Santo Agostinho que é incrível. É muito, muito legal, cara. Trouxe até um pequeno trechinho, né, dessa mensagem de Santo Agostinho, que fala assim, ó. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, ou pode ser adotar também, não é? Sim. A alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus esta alma. Sensacional, hein? Sensacional, não lembro dessa. Sensacional. A gente. Por isso que eu falo, o interpretando pode interpretar até pra gente aprender. A gente vai aprendendo junto aqui, coisa que eu falo, nossa, que verdade. Bom, vamos agora pro nosso segundo quadro, onde a gente vai conhecer você, Pio. Mas agora é tudo menos espiritismo. Quer falar agora de tudo da sua vida, mas aí sem falar nada sobre religião. E você tem coisas muito interessantes pra contar pra nós. Primeiro, livro favorito. Livro favorito fora? Fora. Vamos lá. Eu tenho um que eu adoro, chama Da Marcha para o Oeste, a Expedição Roncador Xingu, que é a epopeia dos irmãos Vilas Boas. Não sei se vocês já conheceram Orlando. Sim. Então, eles na década de 30 e adentraram a década de 40, eles entraram aqui por Presidente Prudente, se embrenharam no Mato Grosso e foram fazendo contato com as tribos indígenas. E foram nessa marcha da expedição Roncador Xingu,
eles fundaram 60 cidades, Chavantina, tantas outras cidades. E ninguém tinha tido contato com os índios aqui primitivos. Então, eles que descobriram os Chavantes, os Chucarramãe, essa turma toda. E olha só, eles eram italianos, descendência italiana, de famílias de classe média, só que para a expedição Rocador Xingu, eles estavam contratando pessoas que não sabiam ler nem escrever, analfabetos, porque era um trabalho muito rude. E partiu de um sonho dos três irmãos, irem para essa expedição. Então eles se inscreveram como analfabetos. Olha. Lá por o meio da expedição, é que viram que eles sabiam ler e escrever. E falaram, pô, tomaram a... Pô, então vocês tocam o negócio aqui. E daí para lá, eles fizeram uma história de amor pelos indígenas e de amor que hoje é algo que, se me contassem dessa expedição, eu não acreditaria se eu não tivesse lido. O Orlando Vilas Boas, o Cláudio Vilas Boas, eles deram um exemplo para a humanidade. Eu sugiro a leitura desse livro, é um diário de bordo. Que legal. Chama-se A Marcha para o Oeste, a Epopeia da Expedição Rocador Xingu. Muito bom, legal. Muito bom. E, em complemento, então, teu filme favorito, fora do espiritismo, fora da religião. A gente tá tão acostumado com os filmes da Marvel, né? A gente ficou tão... muito. Então, eu tenho tido uma qualidade cinematográfica muito, muito ruim ultimamente. Eu não ando assistindo aqueles filmes de arte. Eu lembro que eu tenho um amigo, Tadeu, que é nosso amigo em comum. Na nossa juventude, a gente ia para os cinemas lá do Largo do Arouche. Existiam poucos cinemas, não tinha cinema em shopping, não tinha shopping. E a gente ia só ver filme de arte. E era assim, os diretores, PB, né? Então, mas o último filme que me impactou... Vamos colocar Os Vingadores. Eu adoro esses filmes de Marvel, de efeito especial, que foi muito legal. É muito bom, muito bom. Um hobby que você tem na tua vida aí? Você já falou da ufologia, né? Eu todos os dias eu leio sobre ufologia. Legal. Eu tenho sites específicos, podcasts específicos. Todos os dias eu dou uma passadinha. Né? Eu sempre amei jogar futebol, joguei até os 35, agora estou com 59, não tenho mais. Mas assim, o meu hobby de todos os dias é sempre dar uma espiadinha, lógico que com senso crítico, triando o joio do trigo, porque tem muita coisa que se fala, né? Mas eu sou apaixonado por disco voador. Legal. Você já teve experiência em ver? Isso dá um programa, gente, porque é muita coisa. Então já tá o convite pro próximo. Já tá o convite. Já tá o convite. A gente olha muito pouco pro céu. Se vocês olhassem um pouquinho pro céu, vocês vão ver muitas coisas. Olha. Legal. A poluição também visual que a gente tem impede muito. Não dá, né? Cidade de São Paulo não dá. E vocês reparem, a gente olha muito pouco. É verdade, a gente olha muito pouco. E uma coisa, e agora você já deu um spoiler disso lá na outra, mas uma banda que você gosta, que você curte, o estilo musical favorito, assim. Então, eu sou apaixonado pelos mineirinhos. Eu fui do fã-clube do Sai Guarabira, não sei se vocês conhecem. Então, vocês não sabem. Sai Guarabira, Dona, Sobradinho, Caçador de Mim, são... O Sai Guarabira fez muito sucesso e eu fui do fã-clube, de 83 até... Ainda sou do fã-clube, a gente tem um grupo. Legal. O Sá fez 80 anos agora, a gente mandou uma mensagem para ele. E aquela minerada toda, Beto Guedes e Lô Borges, eu vou em shows ainda, eu participo. Que delícia. Da vida deles, assim, de estar próximo. Você tinha falado do U2, né? Achei que é nesse sentido. Lá fora, né? Lá fora eu gosto demais do U2 e outras bandas que hoje ainda tem muita gente. Eu gosto de Ramones, sempre gostei muito de Ramones, Pink Floyd, essas coisas de velhos, né? É nada, tudo coisa boa. E você disse que jogou futebol muito tempo, né? Então o esporte pra você é o futebol. Você acompanha. Eu sempre gostei muito de futebol, sou um palmeirense que está muito feliz, ando muito feliz ultimamente. Programa, né? Um cara inteligente. Só chama uns palmeirenses. Ando muito feliz ultimamente, mas eu era de ir com os amigos assistir São Carlense 3, Palmeiras 2 no Parque Antártica, Deus, né? Aquela época em que a gente não ganhou nada por muitos anos. São Carlense é dureza. Foi. Essa italianada toda. O meu primeiro jogo no estádio foi Palmeiras e CRB. Na segunda foi? 1-1. 1-1. Palestra Itália. Triste. Isso aí, nessa época. Então,
algumas vezes estamos por cima, outras por baixo, e é assim, né? Então, hoje a paixão futebolística acho que morreu um pouquinho, então, mas que as pessoas tenham consciência que isso é alguma coisa legal. É lógico, Não né? é uma coisa para É você pra ficar... curtir. A gente tem visto tanta pobreza de espírito Sim. no mundo, né? E eu acho que às vezes o esporte, que tem um holofote, tem um veículo de entretenimento, uma mídia muito grande, a gente vê tantas bobagens aí, eu acho que é só refletindo o que é a humanidade, né? Só porque tem palco, tem plataforma, tem microfone. Sim. Mas se a gente olha para as mídias, como estava dizendo até agora, né? As mídias sociais, os movimentos culturais, a gente vai vendo tudo isso por aí, né? A gente tem que saber o que é entretenimento e não levar para como se fosse valores de vida, né? Enfim. Nós vivemos numa sociedade doente. E o que Mas tem pode cura, ser... Pio? Tem cura, tem cura. Quem que é o médico? Então, eu acredito que essa coisa do médico Jesus, né? Eu acho que tem Jesus, tem o Yogananda, tem o Gandhi, tem o Martin Luther King, tem o São Francisco, tem um monte de cura. Sim. Mas a gente vai partir para pacificar o coração, Olha. internalizar os sentimentos que estão sendo ditos há milhares de anos. Só que a gente não consegue. Então a gente nasce e cai na mesma cilada do ego. A gente nasce e cai na mesma cilada do ego. As pessoas não compartilham, as pessoas não se equilibram, as pessoas não veem o outro como um próximo muito próximo. E estamos todos interligados. Então esse somos um, né, que todo mundo fala, é muito, muito presente. É uma verdade. Nós vamos aprender, essa coisa pode chamar de pio do apocalipse, né? Não sei, mas eu acho que nós vamos ter que ter um evento muito difícil, porque para que a gente possa se conscientizar. Porque o homem ele está indo num carretel de emoções políticas, ideológicas, e não está colocando Jesus na equação, não está colocando o próximo na equação. Nós estamos todos com tecnologias maravilhosas, a ciência a passos altos, só que a gente esqueceu da segunda asa do anjo, né? Que é o sentimento, os valores humanos que não estão envolvidos nessa equação. E a gente aprende com o sofrimento, infelizmente. O sofrimento depura. Tem gente que não aprende nem com o sofrimento, mas quando nos vemos todos numa mesma situação, a gente olha um pouquinho e fala, se piorar vai ficar... Aí você começa a desenvolver alguns valores que foram pregados pelo Cristo e por outras doutrinas que precisam estar implícitos no ser humano. E olha que mensagem importante para a gente conseguir encerrar o programa, né? Então que a gente coloque Jesus na equação da nossa família, né? Jesus, se a família tá difícil, vamos colocar Jesus no centro, vamos colocar Jesus dentro dessa equação. Evangelho no lar, né? Você imaginou se todo mundo fizesse o Evangelho no lar? O Evangelho no lar não foi descrito por Kardec, né? O Evangelho no lar é de 1950, sabiam? Na década de 40 surgiu nos livros do Chico Nosso Lar, Agenda Cristã, alguma coisa sobre o Evangelho no lar. A Federação Espírita, em 1950, lançou um comunicado escrito falando sobre o Evangelho no lar. Não precisa ser o evangelho espírita no lar, pode ser um bate-papo do bem no lar, pode ser... Mas se as pessoas se reunissem pelo menos uma vez por semana, durante alguns minutos, para a escutativa, né? Para o olhar atento, por o olhar com o outro, já seria um evangelho no lar maravilhoso. Olha que oportunidade para se falar com seus filhos, então. Vamos usar o momento do evangelho para bater um papo. Isso. E existem tantos recursos hoje, né? Livros com linguagem adaptada, histórias do bem. Eu tô vendo direto no YouTube várias animações que o pessoal tá fazendo de histórias do Chico. Com IA, você já viu? Total. Monte, né? Então, gente, tem recurso, né? A gente só precisa ter um pouquinho de boa vontade e bom ânimo, porque... Eu ainda não sou pai. Eu sei que vocês são pais. Sabem que não é fácil educar um filho com aquela energia e tudo mais, né, que a criança tem. Mas a gente precisa... faz parte da nossa missão. E é o que a gente tá falando no programa, né? É isso aí. Pio, eu queria te agradecer muito, cara, pela oportunidade de você ter vindo aqui. Fantástico. Eu acho que o papo foi muito engrandecedor.
Aprendi muito hoje. Vou ter que ouvir esse podcast umas 4 vezes para pegar os detalhes aí do que você falou. Muito com vocês. Foi muito gostoso. E já tá o convite para você vir quantas vezes você quiser, aqui a casa é sua também. Vamos falar de ufologia. Sim. E eu termino, como eu sou fã do Clube da Esquina, eu termino com uma música, um trecho de uma canção do Beto Guedes, que ele diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né? Olha, Sol de muito primavera. Muito obrigado, viu, gente, Muito pela bom. confiança. E você, meu amigo interpretador, minha interpretadora que esteve com a gente aqui hoje, a gente pede a você que deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, e se de algum modo o conteúdo de hoje trouxe para você algum conhecimento, se você achar que pode ser útil para alguém que você conhece também, vamos compartilhar e fazer a nossa doutrina crescer, né? E essa aula que a gente teve aqui hoje também chegar a muitos corações. Até o próximo Pode Interpretar. Até mais, gente. Um abraço. Valeu, galera. Lá no todo mundo lá. Ó, valeu!